Boa noite, amados irmãos. Gostaria de convidar quem está lá fora que entre para que possamos começar o nosso culto. A paz do Senhor a todos. É uma alegria estarmos aqui, na casa do Senhor. E para começar esse culto, eu vou começar com uns recados breves, importantes, que precisamos deixar bem claros, para a igreja, que são informações muito importantes. Primeiro, dizer para vocês que esse mês é o mês da família, e para comemorar esse mês tão importante que é a família, no dia 27, na última quinta-feira do mês, vai acontecer o teatro com a peça O Carpinteiro, que fala sobre um drama familiar. Então, se você puder, esteja aqui conosco, traga alguém da sua família, algum amigo para poder ouvir, ver essa peça, para que possa edificar, e fortalecer ainda mais essa unidade de família, que é tão importante para nós. Um outro recado, irmãos, a gente sempre fala e nunca poderemos deixar de falar que é tão importante, que é a escola bíblica. Hoje nós começamos um novo estudo, que irá falar sobre as cartas que foram direcionadas para as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós começamos com a primeira carta, que foi para Éfeso. Foi um estudo tremendo. Então, se você não pôde estar aqui, você pode acompanhar no canal do YouTube, que estará lá. É um estudo muito importante, já foi feito, porém são informações valiosas. E cada vez que estudamos, aprendemos um pouquinho mais, como o pastor Rodolfo falou hoje cedo. E são tantas informações que a gente não consegue absorver todas de uma vez. Então a gente precisa estudar sempre, repetir sempre os estudos, para que a gente possa cada dia mais absorver um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Então, todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos aqui, 50 minutos, 55 minutos, é rápido, é breve, passa muito rápido, e a gente vai embora com aquele gostinho de quero mais, que queria ter escutado, de ter aprendido um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. No dia 25, sem ser a terça próxima, a outra, vai acontecer um curso muito importante, direcionado para os pais e cuidadores de adolescentes. Então, esses cuidadores podem ser uma tia, uma avó, que hoje é tão comum, as avós estarem próximos dos seus netos. Então, esse curso vai ser um único dia, vai ser no dia 25, às 19h30. Quem tiver interesse pode estar procurando o pastor ou a irmã Gisana para tirar algumas dúvidas. Vai ser gratuito. Os participantes levarão uma apostila para que possa revisar essa matéria, revisar alguns assuntos que foram abordados, que é de extrema importância. E hoje, cada dia mais, essa idade está se antecipando, os pré-adolescentes estão cada dia mais jovens, mais novos se tornando. Então, quem tem alguém, mesmo que seja criança, pequena, às vezes fala assim, isso está longe da minha realidade, mas não está. O tempo está passando muito rápido, e esse curso, irmãos, ele vai servir para ensinar os pais e os cuidadores o que a Bíblia orienta na criação dos adolescentes. Então, eu tenho criança ainda, não tenho adolescente, mas me interessei muito porque está muito próximo, e a gente precisa saber o que o Senhor espera de nós, para que a gente possa criar os nossos filhos em seus caminhos conforme as suas orientações, que está na Bíblia. E a palavra no livro de Salmos, o capítulo 100. Ele é pequenininho, então nós vamos ler todos os versículos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Irmãos, esse salmo, ele vem dizendo que o primeiro versículo, que nós precisamos, no versículo número 2, que nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Precisamos estar aqui na casa do Senhor, louvando e adorando com alegria, sermos gratos,
Porque não pelo que Ele já fez, pelo que Ele faz ou o que Ele ainda fará em nossas vidas, mas porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Altíssimo. No versículo 3, né, diz, olha lá, no versículo 3, se vocês quiserem acompanhar, na parte A diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Na parte B diz que foi Ele e não nós que escolheu para ser seu povo. Ele nos escolheu. Então precisamos ser gratos a Ele por Ele ter nos escolhido para ser povo dele, para ser ovelha dele. Porque como ovelha, Ele é o nosso pastor. E como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Ele diz aqui que nós somos ovelhas dele. Então Ele não vai deixar que nada falte para nós. Ele faz de tudo para que possamos receber as suas promessas. E no versículo 5, por último, diz assim: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna. Então, irmãos, só esse versículo nós precisamos já ser gratos, muito gratos, porque a sua misericórdia se renova todas as manhãs, como sempre falamos aqui. Então temos que estar agora, quem puder se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer com alegria, vamos cantar louvores ao Senhor com alegria, com gratidão. E como nós aprendemos hoje na primeira carta, a queixa que o Senhor tinha contra aquela igreja é que o amor se esfriou, o primeiro amor. Então vamos agora renovar nosso amor ao Senhor, vamos dedicar a Ele esse louvor com grande honra, com grande glória, que só Ele é digno. Então gostaria de convidá-los a se colocar de pé, quem puder, fechar os seus olhos. Entregue a Ele nesse momento, irmãos, o seu clamor, o seu louvor, porque acabamos de ver que Ele é misericordioso. Então Ele irá ouvir neste momento as suas orações, os seus pedidos. Senhor Deus, obrigado por estarmos em Tua casa, meu Deus. Obrigado por ter nos trazido até aqui com segurança. Que o Senhor possa, neste momento, se tiver alguém chegando, Senhor, traga eles debaixo das Suas asas, com proteção, debaixo da Tua unção, meu Deus. Neste momento te entregamos um louvor, que o Senhor possa receber esse louvor, essa adoração que iremos fazer a Ti, meu Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos corações para receber a Tua palavra. Abençoa o pregador dessa noite, que a Tua palavra possa entrar em cada coração. E que os pedidos, os clamores que estão sendo feitos neste momento, meu Deus, que o Senhor possa ouvir, que o Senhor possa receber, pois o Senhor é misericordioso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
todas as coisas, pois só Tu és digno, Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Vou pedir para que as luzes continuem apagadas. As luzes continuem apagadas, por favor. Boa noite, igreja. Hoje pra gente é um motivo de muita alegria e o Samuel gravou esse vídeo pra gente para agradecer a toda a igreja, porque depois de 54 a 58 dias de hospitalização por conta do Covid, depois de idas e vindas da UTI para o quarto, depois de intubações e extubações, o Sam, ele é um milagre. O Sam faz parte da nossa família, da minha família, e nós tivemos muitas pessoas aqui da IBR orando por ele. E hoje eu venho testemunhar a cura do Samuel para a honra e glória do Senhor. O Sam é um milagre. É um milagre que um rapaz com algumas complicações por conta da síndrome de Down, que diminui ainda mais a imunidade dele. E muitos disseram pra gente no início, quando ele foi entubado: pode se preparar, prepara a família para o pior, porque é muito pouco provável que ele saia. E agora tá aí. Ele gravou esse vídeo pra gente ontem, dando esse testemunho, sem nenhuma sequela, graças a Deus. Ele ainda está em recuperação, ele foi para casa na quinta ou na sexta-feira. E nós somos muito gratos a Deus, muito gratos. Deus faz muito mais do que aquilo que nós merecemos, né? A família toda está muito grata. Nós estamos aqui para agradecer também as irmãs do ciclo de oração, que em todas as reuniões oraram pela vida do Samuel. E o nosso Deus é Deus de milagres. Então, para aqueles que têm alguém em casa hoje precisando de um milagre, seja na saúde, seja em qualquer área da vida, não percam as esperanças, porque o nosso Deus é Deus de milagres e é Ele quem decide, quem vai e quem fica. E para a honra e glória dele, Ele trouxe o sangue de volta. Obrigada. Êxodo capítulo 15, versículo 11, diz assim: Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Vamos ler juntos? Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Esse é um cântico de Moisés. E Moisés cantou em louvor e adoração a Deus, depois que eles testemunharam um milagre sem precedentes. O mar fendeu-se ao meio, o povo caminhou boquiaberto, cercado por uma muralha de água do seu lado esquerdo, do seu lado direito, assustados sim, pasmos, porque o poder de Deus desceu sobre o mar vermelho, o mar foi fendido ao meio e o Senhor deu o escape para eles. E o tema hoje, nessa noite, é porque creio em milagres. Nós hoje desejamos que você saia daqui crendo que é possível haver milagres na sua vida. Temos os grupos de oração, temos buscado em Deus respostas aos nossos problemas, às nossas questões, e Deus tem respondido com milagres aqui. Existem milagres de todos os tipos, formas, modos, e para toda sorte de necessidade, Deus tem um milagre para nos atender. E a Bíblia é um livro de milagres. A palavra de Deus é um livro de milagres. Se você tem buscado em Deus um milagre, você vai alcançar um milagre. E o que é um milagre? Talvez você saiba o que é, mas não saiba definir. E o dicionário diz que milagre é o ato ou acontecimento fora do comum. É uma coisa que não é normal. É uma coisa sobrenatural. Isso é um milagre. E tem momentos na nossa vida que só um milagre
para dar uma solução. Só o milagre virá como solução. Então, temos que continuar acreditando em milagres, porque o Deus a quem servimos, em nome de quem nós estamos nessa noite reunidos, Ele não cansou de fazer milagres e não perdeu o poder de fazer milagres. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Quantos precisam de um milagre na sua vida aí? Eu também preciso, irmãos. E eu posso testemunhar que ao longo da minha vida, o Senhor Deus operou grandes milagres. E eu penso que o maior milagre que Deus pode fazer no meio da sua igreja é quando um coração é transformado. Quando nós deixamos de olhar para os outros e começamos a fazer um autoexame e nos perguntamos o que Deus acha de mim, o que Deus pensa a meu respeito. Eu tenho tocado o coração de Deus com a minha fé, eu tenho tocado o coração de Deus com a minha adoração. O que eu tenho feito para Deus? Deus, então, não é alguém qualquer. Entendemos pela palavra que Deus é de fato alguém. Deus é um ser pessoal. Deus não é uma força etérea aí no universo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas dizem que o universo vai conspirar a seu favor. Não, o universo não tem poder nenhum. Quem tem poder é Deus. Nele reside toda a fonte de poder e de vida. Nele nós encontramos plenitude e vida em abundância. E as pessoas hoje começaram a dizer isso. Olha, você precisa fazer a sua parte, que o universo vai ajudar você. O universo não vai ajudar você, bulufas, coisa nenhuma. Quem pode ajudar você é Deus. O universo é criação de Deus. E nós não podemos atribuir à criação o poder de interferir na nossa vida. Eu fico, às vezes, pasmo em ver pessoas dizendo isso ao universo. Universo isso, universo aquilo, universo bulufas. Deus é o segredo. E aqui quando Moisés começa a louvar a Deus, porque ele ficou pasmo com aquele milagre, quando ele diz: Senhor, e agora? O povo está reclamando, perguntando se não tinha cemitério suficiente lá no Egito. E olha aí, Senhor, as carruagens do exército de Faraó vão nos alcançar. E o Senhor deu uma palavra para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Foi essa só a palavra. A Bíblia diz que na hora em que o primeiro pé, em fé, colocou na água, a água fendeu-se ao meio e um milagre aconteceu. Você precisa fazer a sua parte. Meter o pé na água, remover a pedra que é sua, e Deus vai fazer a parte dele. Você tem feito a sua parte? Você tem de fato crido que Deus é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo que você pede, pensa ou possa conceber que Ele pode? Ou a sua fé tem diminuído a cada dia que passa? Eu quero falar algumas coisas sobre milagres hoje. Eu comecei dizendo que a Bíblia é um livro de milagres. E quando eu comecei a fazer uma conta mental de milagres, eu me perdi. Eu falei, eu vou escrever para a gente citar para os irmãos, porque a gente sabe disso tudo, mas na hora da necessidade nós nos esquecemos. O Deus que é um Deus que tem o poder de operar milagres, Ele fez milagres em toda a sua palavra. O livro de Gênesis diz que houve um milagre que foi terrível, chamado dilúvio. Naqueles dias a Bíblia diz que não chovia sobre a terra, e o Senhor Deus mandou Noé preparar uma arca, porque a corrupção humana já havia ultrapassado o seu limite. E durante 120 anos quase, um homem havia sido cheio da palavra de Deus e havia sido encarregado de trazer uma mensagem de arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, Deus vai destruir esse mundo com água. Mas aquela geração não ouviu, aquela geração não acreditou em milagre,
Aquela geração que não estava habituada em ver a chuva cair, disse: isso não é possível. Que água é essa que vai descer do céu, que vai aniquilar toda a raça? Eles não acreditaram. Até o dia que Noé entrou, e a Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora. Temos aprendido aqui: portas que Deus abre, ninguém fecha. Mas depois que Deus fechou Noé dentro da arca, esse mundo foi colocado sob juízo. E o dilúvio foi um terrível milagre. Como o povo de Deus, nós podemos pedir um dilúvio de milagres em nossa vida, e Deus poderá nos surpreender. Nós temos visto tantas coisas da parte do Senhor, Deus operando, Deus respondendo. A Bíblia não fala só sobre o dilúvio. A Bíblia diz que quando os homens, de maneira equivocada, uniram-se para erguer-se contra o Senhor desceu e disse: olha, nós vamos descer. Nós quem? Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos colocar entre eles uma confusão, porque eles estão falando uma só língua, eles têm um só sentimento e um mesmo coração. E se continuarem dessa maneira, nada poderá impedi-los. E o que aconteceu? Um milagre também terrível, chamado confusão. A Bíblia chamou isso de Babel. Um milagre primeiro do dilúvio, e pós o dilúvio, a ordem de Deus para Noé e as suas gerações olha, espalhem-se, dominem sobre a terra. E eles disseram assim: nós não vamos fazer isso não, nós vamos fazer uma torre para nós, porque se vier novamente um dilúvio, nós subimos na torre. Mas a ordem de Deus era para que eles espalhassem. Deus tem nos dado ordens, e quando deixamos de cumprir as ordens do Senhor, nós perdemos feio, e perder não é nada bom. Tem gente que está perdendo tempo na vida, tem gente que está perdendo a sua família, tem gente que está perdendo o seu casamento, perdendo o seu emprego. Perda nenhuma é boa. Aliás, perder peso é bom, né? Esse é uma boa perca. Mas perder também com saúde. Perder sem saúde não é bom, não. A Bíblia diz também de um outro milagre. Essa geração que veio pós-dilúvio, que veio pós-confusão na Torre de Babel, foi uma geração que o coração estava inclinado a não obedecer a Deus. E a Bíblia diz que havia duas cidades, Sodoma e Gomorra. E eles aprontaram tanto que a Bíblia diz que a paciência do Senhor esgotou-se. Mas havia ali um homem que tinha alguém que o amava tanto, que intercedia por ele. Era Ló. E o seu intercessor era um tio, Abraão. E Deus vai até Abraão e diz: olha, o clamor de Sodoma e Gomorra subiram até mim, e eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz então que Abraão começou a negociar com Deus: Senhor, se lá tiver 50, se tiver 30, 20, 15, e o Senhor disse: se tiver, eu não vou destruir. Mas Deus sabia que não tinha essa quantidade toda de gente santificada, separada. E quando chegou a hora do juízo, porque o juízo vem, o juízo tem a hora certa para acontecer. E quando chegou a hora do juízo na cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que os anjos foram enviados àquela cidade para tirarem Ló e a sua família. E quando aqueles anjos entraram na casa de Ló, aqueles homens maus da cidade desejaram possuir aqueles anjos sexualmente. E a Bíblia diz que Ló disse: não façam isso, eles são meus convidados, eu tenho aqui as minhas filhas. Olha o valor que a mulher tinha na época. Mas os anjos afastaram Ló e disseram: abra a porta. E quando a porta da casa de Ló foi aberta, eles só levantaram as mãos, e aqueles homens foram tomados por cegueira. Um milagre terrível. Que tipo de milagre você precisa hoje na sua vida? Um milagre para abençoar você ou para destruir você? Porque milagres têm esse poder positivo,
mas tem também o poder negativo. Nós estamos falando de Sodoma e Gomorra. Você veja o que acontece com a mulher de Ló. Ela recebeu uma ordem, ela recebeu instruções de que devia fugir dali, porque certamente ia descer fogo do céu e iria consumir aquelas cidades, e ela não prestou atenção na instrução. Quando eles começaram a fugir e o fogo começou a cair do céu, ouvindo os estrondos do que estava acontecendo, do juízo de Deus em Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás, e a ordem era: não olhe para trás. A ordem do Senhor para a igreja, que é representada na figura de uma mulher, é: não olhe para trás. Você foi tirado desse mundo tenebroso, não olhe para trás. Olhe para o Senhor, olhe para cima, a Nova Jerusalém, que está preparada para nos receber, é para a frente. Não olhe para trás, para uma vida de pecado, para uma vida de coisas erradas, não olhe para trás. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Certamente ela devia ter bens. A história diz que as campinas de Sodoma e Gomorra eram muito atraentes. Ela deve ter tido um sentimento de perda. Ah, minha casa! O que tem feito você perder tempo? O que tem feito você atrasar o seu crescimento espiritual? O que tem feito você perder a sua comunhão com Deus? A mulher de Ló foi alvo de um milagre terrível. Ela virou uma estátua de sal. Deus não nos tem chamado para termos uma vida de estagnação. O Senhor não nos chamou para sermos estátuas. O Senhor nos chamou para sermos sal, sim, sal da terra, luz do mundo. Estagnado jamais. Tudo que fica parado apodrece. Água parada não presta. Água corrente é maravilhosa, tem vida nela. É o que nós temos aprendido na nossa experiência. A Bíblia fala sobre uma jumenta que falou. Os irmãos, imaginem você estar num lugar irado, como Balaão estava, e ele maltratou aquela jumenta, e de repente aquela jumenta começa a conversar com ele. E o mais impressionante nessa história é que Balaão estava tão tomado de ódio, de ira, que ele conversa com a jumenta. E depois ele se dá conta que o que estava acontecendo ali era um milagre, e não era a jumenta falando, era Deus falando através daquele animal. O anjo do Senhor estava ali. Deus muitas vezes vai usar as mulas da vida para nos ensinar, os jumentos da vida para nos instruir. Nós temos um texto na palavra de Deus, no livro de Provérbios, que diz que nós não devemos ter a vida de um cavalo, nem de uma vida como a égua. Não sejais como o cavalo e como a égua, que precisa de um freio na sua boca para serem conduzidos. Não, o povo de Deus precisa ser conduzido pela doce voz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus. Dentre tantos milagres, você já pensou? Nós já vimos filmes a respeito. O milagre das muralhas de Jericó, que simplesmente caem diante do povo de Deus, só porque o povo de Deus obedeceu. Quais muralhas nas nossas vidas poderão cair se nós obedecermos às instruções do Senhor? Milagres. A Bíblia diz acerca de o povo de Israel, quando vai entrando na terra prometida, diz que o rio do Jordão estava à sua frente. E Josué, então, obedecendo à voz do Senhor, recebendo instruções, passa no meio do rio Jordão, e o rio Jordão se abre. E eu fico pensando assim, qual milagre terá sido maior? O mar se abrir ou o Jordão se abrir? Será que a água que está vindo aqui parou e aqui secou? Ou será que continuou a água acontecendo aqui, e a água vindo aqui e parando e o povo descendo? É uma coisa a se pensar. E o sol, a nação de Israel lutando
E eles usavam a técnica do escudo, bronze polido. E cada vez que eles estavam a favor do sol, jogavam o brilho do escudo no olho do inimigo. Eles conseguiam perfurar o seu inimigo com agilidade e precisão. E quando o dia foi caindo, eles não puderam usar dessa artimanha. Então o homem de Deus fez uma oração. Ele ordenou que o sol parasse na sua posição e a lua parasse na sua posição. E a Bíblia diz que isso aconteceu. Milagre. Hoje nós temos um grupo de pessoas que contestam os milagres. Não ande com pessoas que não acreditam em milagres. Se você deseja de fato um milagre, não ande com quem não crê em milagres. Ande só, mas não ande mal acompanhado. A Bíblia fala de ressurreição, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Deuteronômio capítulo 10, versículo 21, o texto sagrado diz: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. O nosso Deus é glorioso, é poderoso, é grandioso, e não é sem propósito que um dos nomes do Senhor é o Altíssimo, aquele que está em uma posição inigualável, incomparável. Não há ninguém como o Senhor. Você tem pensado sobre o poder de Deus e como o poder de Deus pode operar na sua vida? Dedicar tempo a pensar nessas coisas eternas é urgente e necessário. Sabe por quê? Se eu não preciso de um milagre, eu posso conhecer pessoas dentro da minha parentela que precisam de milagres. E Deus quer usar-nos para sermos agentes de milagre. Se você disser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus vai enviar você com uma unção de milagre, e essa unção vai chegar na casa de alguém, e onde há tristeza vai entrar alegria, onde há trevas vai entrar luz, e onde há confusão a paz vai se fazer presente. Milagres. Você acredita mesmo em milagres? Nós ouvimos aqui essa semana a mensagem, a pastora Rita pregou sobre os 3 amigos de Daniel, que não curvando-se ao rei da Babilônia, eles são lançados numa fornalha incandescente, 7 vezes mais. Não negaram o nome do Senhor, mas ali dentro do fogo aconteceu um milagre. Um 4º homem apareceu dentro da fornalha, com uma semelhança de ser o filho do Deus vivo. E ali o milagre aconteceu. Um pouquinho mais à frente a gente vê a história de Daniel, que de maneira cruel, por maldade daquelas pessoas que o odiavam, o invejavam, foi lançado na cova dos leões. Mas os leões nem sequer o arranharam, porque o Deus de milagres estava com ele na cova dos leões. A gente esquece isso. Quando estamos passando por problemas, achamos que o nosso é o maior de todos os problemas, e que o problema do meu amigo, do meu vizinho, do meu familiar não é tão importante como o meu é importante. Então você precisa de um milagre. E o segredo para você ver milagres acontecendo é você buscar em quem pode na sua vida operar um milagre. Você já parou para pensar na loucura que é você acreditar nisso tudo que eu estou dizendo? Você acreditar que um homem foi engolido por um grande peixe e que passou no ventre desse peixe 3 dias e noites e ainda foi vomitado numa praia e depois pregou o evangelho, as pessoas acreditaram nele? É uma loucura, não é? Mas foi um milagre. Isso não é coisa para qualquer pessoa, é só para quem tem fé. A Bíblia é um livro que nos faz crescer em fé. Se você não crê na palavra de Deus, você não vai crer nessas coisas que nós estamos falando. Os discípulos estavam com Jesus e perguntaram: Senhor, nós devemos pagar o imposto a César?
E o Senhor disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Senhor, nós precisamos dar a César, mas como é que a gente vai fazer? E o Senhor diz assim: você vai lá, Pedro, joga lá a rede, pesca o peixe. O primeiro peixe que vier, você abre o ventre dele, vai ter uma moeda, e você dê a César o que é de César. E um milagre aconteceu. A Bíblia diz que os discípulos passaram a noite toda pescando. A maior parte deles eram pescadores treinados, estavam acostumados a experimentar as lutas que o mar oferece. E numa noite o mar não estava para peixe. E quando o dia estava amanhecendo, o Senhor apareceu na praia e os instruiu: jogue a rede do lado direito. E o Pedrão disse: Senhor, nós passamos a noite toda pescando. O mar hoje não está para peixe, mas segundo a tua palavra, nós iremos obedecê-lo. E assim o fizeram. E a Bíblia diz que o barco quase afundou, porque o Deus de milagres estava presente com eles. Deus de milagres está conosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso, chamar a Deus por milagres é algo coerente daqueles que creem na palavra do Senhor. Por que não dizer da multiplicação dos pães, dos peixes? Por que não dizer da transformação da água em vinho? Você já parou para pensar? Qual foi o poder de uma molécula de água ser transformada em outra de vinho? Leva isso para o laboratório e tenta fazer para você ver se é fácil. A Bíblia diz que Jesus havia estado com os discípulos operando milagres durante todo o dia. E agora, cansados, o Senhor diz assim: eu preciso descansar. Vocês atravessem o mar. Mas Senhor, mas o Senhor não vai conosco? Não, eu vou orar. E naquele dia que o Senhor Jesus falou isso, antes, no começo diz: e o poder do Senhor estava com ele para operar milagres e maravilhas, para curar. E a Bíblia diz que depois de um dia de milagres, então os discípulos vão para o mar e o Senhor Jesus sobe para orar. E quando Jesus ora, ele desce e vai encontrar-se com os discípulos. E o mar estava revolto, tudo escuro. Mas de longe, eu só consigo imaginar que o que eles pensaram que era um fantasma, eles imaginaram que era um fantasma, não é porque o mar estava claro, não, era de madrugada, mas é porque aquele ente que estava andando sobre o mar, ele estava cheio da glória de Deus, andando sobre o mar. É o Deus de milagres. É o Deus que quer que você chame por Ele. É o Deus que quer que você o invoque por Ele. 10 leprosos. Senhor, tem misericórdia de nós. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos tornar limpos. O Senhor disse: eu quero. Vocês vão e se apresentem ao sumo sacerdote e façam o que a lei ordena. E diz que indo eles foram curados. Eles não foram curados do lado do Senhor, eles foram curados obedecendo o Senhor, e indo eles foram curados. E a gente sabe que dos 10, só um reconheceu, só um foi grato. Essa semana o pastor Rodolfo pregou em um dos vídeos para a família, confere lá, sobre a importância da família ser grata em casa, fazendo a Deus um culto, dizendo ao Senhor: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo casamento, pelos filhos, por minha casa, por meu lar, por meu trabalho. Muito obrigado. Os 10 leprosos, só um voltou para dizer: muito obrigado. Nós ouvimos esses dias sobre a ressurreição de Lázaro, um milagre. E eu pergunto a você: qual milagre você precisa hoje? Nós começamos aqui louvando a Deus, cantando o hino: Mestre, eu preciso de um milagre. Eu acho que não tem para ninguém aqui, todos nós em alguma área da nossa vida, de fato nós precisamos de milagres, precisamos de libertação,
Precisamos que amarras sejam cortadas, que grilhões sejam quebrados. Isso é possível através do poder do Deus que opera milagres para nós e em nós. E eu quero, concluindo essa meditação, dizer a você sobre como devo fazer para receber um milagre. Você ouviu essas coisas, esse resumão que eu dei aqui para os irmãos, nesse cântico de Moisés que enaltece a glória do Senhor, depois que a nação é liberta. Irmãos, o cuidado de Deus com Israel durante 40 anos no deserto, que coisa fantástica. A nuvem durante o dia os guiava, a nuvem também os protegia do sol, do deserto, à noite a nuvem os iluminava. Presença de Deus constante. Diariamente o Senhor, ao amanhecer, enviava o alimento. No dia que eles reclamavam que era só aquilo, não aguentavam mais, nós queremos comer carne, o Senhor disse: vocês querem carne? Tá bom. Mandou uma revoada de codornizes que encheu o arraial, e eles comeram tanta carne que passaram mal. Mas aconteceu um milagre. Quando Deus envia o milagre, Ele envia o milagre além daquilo que pedimos ou pensamos. É muito maior do que nós achamos que será. Como recebo milagres? A Bíblia diz que o terreno para acontecer o milagre é o terreno de uma necessidade. Se você não tem necessidade, não vai acontecer milagre. Qual é a sua necessidade hoje? Você está com a sua empresa quebrando? Então você tem uma necessidade de um milagre. Você está com o seu casamento ruindo? Então você tem uma necessidade de um milagre. Os seus filhos estão envoltos com coisas erradas? Você precisa de um milagre. O médico te assustou dizendo que você está com uma doença que para a medicina não tem mais jeito, você precisa de um milagre. Você tem lutado com todas as suas forças e não consegue romper na vida, você precisa de um milagre. Então a primeira coisa que nós precisamos para que o milagre aconteça é ter uma necessidade. Eu sei que todos aqui têm necessidades nas suas vidas, e isso difere de um para o outro. Você se lembra do cego Bartimeu? Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia, ele cria em seu espírito que Jesus poderia operar um milagre nele. Eu li há um tempo atrás, Dr. T.L. Osborne, dizendo que ele viu coisas inacreditáveis na África, no seu ministério de evangelismo, que foi um ministério muito impactante, não só nos Estados Unidos, mas principalmente na África, que é uma área onde Deus chamou ele para operar milagres. A unção de cura estava sobre aquele homem. E numa reportagem, no final da reportagem, o repórter diz: irmão, você pode dizer para nós qual foi o milagre mais impactante que você viu e que não sai mais da sua cabeça? Ele disse assim: eu vou te resumir algumas coisas. Ele falou: vi gente ressuscitar, eu vi pedaços de braços que faltavam descerem no corpo, eu vi dedos nascerem numa mão que não tinha dedos. Ele narrando isso, e ele disse: mas nada disso me impressionou. O que me impressionou foi uma mãe no meio de uma multidão que começou a gritar: é milagre, é milagre, é milagre, vem aqui ver, pastor. O menino não tinha os dois olhos, não tinha o globo ocular, e ele disse que ele chegou perto e ele viu uma espécie de um caroço que brilhava e foi crescendo e crescendo, e o menino começou a enxergar milagres. Esse é o Deus a quem servimos. Será que Ele não pode operar um milagre na sua vida? Será que o que você vive hoje é difícil demais? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você busca por milagre, ele vai acontecer.
Você tem que buscar de todo o seu coração. Sabe por quê? Tem que ser de todo o coração, porque quando nós queremos muito uma coisa, a gente alcança. Tem um ditado que diz que nem sempre querer é poder, mas no campo da fé, querer é poder, sim. E se você quer e clama o poder que há no nome e no sangue de Jesus, milagres poderão acontecer na sua vida. Você quer receber milagres? Segunda coisa, não basta só ter o problema. Não basta só ter um problema instalado para você reclamar o milagre. Você também precisa se afastar das pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Não ande com incrédulos. Não ande com quem diz, aí sua medicina resolve. Não ande com pessoas assim. Ande só, mas cheio de Deus. Não ande com quem vai puxar você para trás. Não ande com quem vai ser instrumento de Satanás para roubar a sua fé. Não ande. As maiores experiências que o ser humano pode ter são as experiências que se tem sozinhos aos pés do Salvador. Deus pode operar um milagre na sua vida se você clamar a Ele de todo o seu coração. Sabe o que você está recebendo hoje aqui? Você está recebendo não só momentos de lembrança, mas são sementes de fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que você está recebendo. Então Deus pode e Ele vai fazer um milagre na sua vida se você clamar por Ele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse tipo de gente que a gente não deve andar junto, eles são fáceis de serem identificados. Eles têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. Parecem ser, mas não são. Às vezes até tem um nome de cristão. Isso não está ligado a uma denominação. Eu estou falando da igreja do Senhor sobre a face da terra, onde ela estiver instalada. Dentro do rebanho há aqueles que creem e há aqueles que não creem. Eu estou para te dizer que tem mais gente que não crê do que gente que crê. Deus quer que você mude a sua posição. A posição de quem crê no poder de Deus é agir para que Deus opere. Se você não tomar uma atitude de fé, milagres não irão acontecer na sua vida. Eu quero ler um texto que está na carta de Tiago para a igreja, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Quero ler com você, porque é outra maneira de nós buscarmos de maneira correta para recebermos os milagres que vêm da parte do Senhor. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes cobra, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé. É só sabedoria que eu devo pedir com fé? Não. Todas as coisas que eu precisar e depender de Deus, eu devo pedir com fé. Porque se eu não peço com fé, olha o que diz o versículo 6. Porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem ou essa mulher que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você é inconstante na sua caminhada de fé? Ou as coisas o vento pode ficar agitado, as ondas da vida podem balançar o barco da sua vida para lá e para cá, mas você continua tendo fé? Ou será que você é inconstante, se entrega fácil? Olha o que diz a palavra de Deus. Se você quer pedir a Deus um milagre, primeiro, peça com fé. Segundo, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante ao homem que chega diante do espelho, olha a sua imagem e quando vira as costas esquece do que viu. A Bíblia diz que esse homem
é um homem de ânimo dobre, é inconstante. Um dia ele fala uma coisa, outro dia ele fala outra. O alvo dele não é Cristo. Deus quer operar milagres. Eu não falo isso apenas como uma sentença para você acreditar, não, mas é para você buscar que Deus vai fazer milagre na sua vida. Eu quero encerrar essa palavra voltando no texto que nos serviu de base, Êxodo 15, versículo 11, texto poderoso da palavra do Senhor. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem és como tu? Nós temos ainda 3 minutos e eu quero convidar você para ler mais um texto da palavra de Deus que o Espírito move no meu coração. Salmo 103. Eu sei que alguns já sabem de cor. Olha o que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades ou pecados. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem da cova redime a tua vida, como nós vimos no testemunho aqui de Samuel. Deus redimiu a vida dele, não deixou esse menino morrer. A família está alegre, está feliz, está satisfeita. A família crê em Deus. A família pediu oração. Não foi só a nossa igreja que orou, muita gente que ama a família atendeu o pedido, uniu forças em oração. Deus ouviu a oração das pessoas. Olha o que o salmista está dizendo, que coisa tremenda. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice. Tem tanta gente com 40, 50 anos vivendo uma vida tão miserável, capenga. Hoje poderá ser o dia do seu milagre, você viver com uma qualidade melhor de vida. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi só para remir os nossos pecados, mas foi também para sarar as nossas enfermidades. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Olha o que ele diz aí: perdoa as nossas iniquidades, sara as nossas enfermidades, resgata a nossa vida da cova, coroa a nossa vida de favores e misericórdia, sacia a nossa boca com coisas boas, Ele nos rejuvenesce como águia, Ele nos defende. Tudo isso é milagre na vida do cristão. Tudo isso é milagre que poderá alcançar você hoje, se você crer nele, na sua palavra, de todo o coração. Sentado como você se encontra, recline a sua cabeça. Nós vamos orar. Você precisa de um milagre hoje? Coloque o seu pedido diante do Senhor. Você está em casa cultuando a Deus conosco. Talvez um grande problema foi o motivo de você não ter vindo ao culto. Você precisa de milagre dentro da sua casa. Não se distraia. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Todos no santuário, feche os teus olhos. Senhor Deus, há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Diante do Senhor, nós estamos nus. Nada aos teus olhos é encoberto, Senhor. O Senhor vê todas as coisas. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece as nossas limitações e dificuldades. Eu oro nesta hora, depois que a Tua palavra foi liberada neste lugar, na unção do Teu Espírito, e eu invoco o poder do Teu Espírito, que o poder do Teu Espírito envolva todos aqueles que nesta hora creem na Tua palavra e que precisam de um milagre. Sonda, Senhor, os corações.
as necessidades de todos os que se encontram nesta casa. Sonda também as necessidades daqueles que estão em casa cultuando o Senhor conosco. Entra com providência, entra com saúde, repreendendo a obra de Satanás, desfazendo com as obras do Satanás, Senhor, no nome de Jesus. Pai, entra também abrindo portas na vida do teu povo, entra desfazendo toda sorte de confusão, de encrenca que o diabo coloca para roubar a alegria das pessoas. Entra com a tua paz, Senhor. Pai, entra com a tua provisão, entra com a tua saúde, entra, ó Deus, com a tua presença, isso nos basta, Senhor. Pai, assim eu abençoo os meus irmãos que aqui estão, e abençoo os lares que estão ligados no trono da graça, que a tua unção e que o teu fogo comece a queimar agora tudo que não te apraz e que é empecilho para os milagres. E eu clamo milagres sobre a vida do teu povo, especialmente sobre a vida desta pessoa que recebe esta palavra e vai colocar esta palavra em prática. Eu oro assim em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Abençoa a pessoa que está do lado aí. Abençoa a pessoa que está do lado aí. Ali conosco, tá, irmãos? Vem para o culto, você faz falta aqui. E quinta-feira nós vamos ter um culto às 20 horas. Abençoado, e queremos ver você aqui, se pode. Se você já vacinou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vem aqui, traga alguém que precisa de um milagre na vida dela, tá? Isso é uma honra para nós, poder servir ao Senhor Jesus. Nós estamos